Sou Joselaine Maria Perina. Eu sou a Ellen Jaine Ambrosio dos Santos. Sou a Aline Silva dos Santos. Nosso tema hoje é jogos e brincadeiras. Nós escolhemos esse tema devido ao lúdico, que é a melhor opção para a criança na etapa infantil. Ele se desenvolve melhor. Como exemplo, eu uso muito a brincadeira duro e mole, porque ao mesmo tempo que a criança raciocina, ela desenvolve a coordenação motora. Porque quando você fala o mole, ela tem o tempo de pensar e ter que agachar, então ela faz os dois movimentos ao mesmo tempo, que é o pensar e a coordenação motora. E quando a criança também está brincando sozinha na etapa infantil, ela está tentando te mostrar algo. Às vezes ela não consegue não falar, tipo assim, ela não consegue não falar o que ela está sentindo, mas na brincadeira ela consegue demonstrar. Por isso o dever do educando é observar o que a criança está fazendo naquele momento com aquela brincadeira. Às vezes com uma simples tampinha de garrafa, ela está fazendo o mundo dela. Ela está querendo mostrar algo para você, algo que ela está querendo dizer naquela brincadeira. E sem contar o desenvolvimento com as outras crianças. Eles aprendem a um ensinar o outro como brincar, como ter uma brincadeira diferente, não como só os adultos, como o professor quer ensinar. É ali que eles se interagem mais um com os outros. Eles aprendem a dividir, um ensina o outro, e foi por isso que a gente escolheu esse tema. É um tema muito bacana, porque no infantil as crianças às vezes ficam acanhadas, eles não sabem se expressar, geralmente tem dificuldade na fala. Então, através da brincadeira, através de jogos, do lúdico, eles conseguem se expressar, eles ficam naquele mundinho de imaginação, eles encenam, até mesmo eles imitam. Geralmente as crianças imitam os pais. No caso de meninas, elas brincam de boneca e elas brincam de mamãe, elas gostam de alimentar. E os meninos geralmente acabam entrando junto no meio, e aí eles fazem aquele mundo da imaginação, eles se expressam dessa forma, através da brincadeira, que eles conseguem colocar para fora os sentimentos, eles colocam as emoções, realmente eles englobam. Nessa parte do lúdico é muito importante nessa faixa etária, porque a criança ela pode colocar, igual foi falado, a parte realmente assim, que ela imagina, que muitas vezes ela não tem coragem de falar, mas na expressão dela ela consegue demonstrar. Muitas vezes, não só o imaginário dela é totalmente imaginário, muitas vezes ela observa o que está ao redor dela, para poder também estar colocando para fora algo que ela está sentindo. Porque uma criança, muitas vezes em palavras, ela não consegue dizer aquilo que ela sente, mas através de uma atitude ela demonstra muito mais aquilo que está dentro dela ou que está ao redor dela. E também no caso que nem foi falado, a brincadeira, a criança ela aprende brincando. Essa é uma famosa frase, que todos nós conhecemos e que realmente é muito verdade, porque assim, dentro de um ambiente escolar, a criança ela se sente no ambiente dela, porque ali tem várias crianças com a mesma faixa etária de idade, ali são todas as crianças falando a mesma linguagem, e o educando, ele tem ali a obrigatoriedade de estar ali observando aquelas crianças, interagindo de uma forma positiva para que aquela brincadeira ela possa se tornar interessante, para que a criança não perca, no caso, o interesse e a curiosidade de estar acompanhando umas às outras, porque foi que a Josi falou, no caso, quando a gente está dentro de um ambiente, a gente tem que estar desenvolvendo aquele ambiente. Então não adianta o professor ele interagir tendo que romper aquela brincadeira, não, ele tem que observar ou ao longe ou interagir de uma forma que vai abranger e aguçar o interesse da criança por aperfeiçoar e dar continuidade naquela brincadeira. Assim como que, no caso, acontece dentro do ambiente escolar, onde as crianças elas fazem os próprios cantinhos delas, tem a parte da casinha, que a Ellen falou,
tem a parte no caso da brincadeira, né, dos meninos, mas aí como a Josi falou, né, a Ellen também citou, no caso engloba tudo, porque não se dividem em classes ou em gêneros. As crianças elas se unem em uma só, são crianças apenas. E elas não têm a diferença de menina tem que brincar com boneca, que nem em casa. A maioria das vezes em casa a mãe compra só a boneca para menina. E por preconceito, às vezes, da menina brincar com um carrinho ou vice-versa. E no ambiente escolar não tem esse tipo, vamos dizer, preconceito, né? Isso. Ali todo mundo é igual. O menino vai brincar de boneca, é onde que eles não vê diferença entre um e o outro, não vê, e sem contar também, falando um pouco das brincadeiras no infantil, desenvolve muita coordenação motora. No infantil, conta muito. Eu acho que a brincadeira da educação infantil desenvolve muito a criança. Porque você pode pegar uma criança que vai para a escolinha e outra que não vai para a escola. Você vê o desenvolvimento de uma e o desenvolvimento de outra. Isso. E eles têm mais o jeito de andar, eles andam mais firme, acho que é mais um pouco mais de confiança. Isso, eles têm mais um pouco mais de confiança. E quem defende muito essa tese também é o Piaget, né? Isso. Ele acha que na educação infantil, os jogos e brincadeiras é muito importante para o desenvolvimento da criança. É porque os jogos e brincadeiras não é só uma questão mesmo de brincar, é uma questão de ensinar também dentro da brincadeira. Porque não é só a criança entrar na sala e achar que ela está ali para brincar, não, ela está ali para brincar aprendendo. É muito importante frisar isso porque não é dentro de uma sala de aula que o professor vai estar ali só para brincar com a criança ou cuidar de uma criança, não. Ele vai estar ali para poder estar ensinando, para poder estar interagindo, para poder estar se relacionando com a criança, de uma forma com que a criança entenda que aquele ambiente é prazeroso, que aquele ambiente é um ambiente que ela pode estar sendo ela, criança. E é muito importante também frisar que o educando neste momento tem que saber o momento que tem que deixar a criança brincar sozinha e o momento que eles têm que estar com a criança para poder ensinar ensinar e respeitar o limite de cada espaço de cada criança. É muito importante o educando nesse momento também. Não só jogar os brinquedos e falar, brincam. Não, ele tem que ver o que está se passando na cabeça da criança naquele momento e está ao lado dele. Não é um momento de diversão, é diversão com educação ao mesmo tempo. E o educando também tem que aproveitar esse momento lúdico, esse momento de brincadeiras para observar os sentimentos e as emoções de cada criança, porque a criança ela se expressa, então a gente consegue perceber se aquela criança está passando por algum problema emocional, algum problema familiar, ou se é uma criança fechada, ou se é uma criança que coloca tudo para fora. E dentro de sala de aula ou fora, quando a gente prepara cantinho, quando a gente prepara brincadeira para eles, nesse momento eles aprendem a se locomover, eles aprendem a se localizar no espaço. Então tudo isso é através da motricidade, né? Eles conhecem os lugares, eles começam a conhecer os espaços, até eles podem ir, aonde eles podem chegar, e eles começam através disso conhecer limites. Até aqui eu posso chegar. Regras, isso mesmo. E é também nesse período que a gente vê se a criança é agressiva, né? Isso. A gente observa muito na parte que a gente dá os brinquedos, porque tem criança que às vezes começa a montar tudo, porque não conseguiu encaixar uma peça e destrói tudo. Às vezes não é nem agressão, às vezes é o costume da criança, por ela ser sozinha, né? Então, mas tem a opção também da agressividade, que muitas vezes vê briga de pai e mãe em casa e desconta ali, coloca pra fora, ele não consegue se expressar, foi o que a gente usou muito, que é na brincadeira que eles desenvolvem. E como eles não conseguem, então eles demonstram. Isso, eles demonstram pra gente. Então, a parte do professor nesse conjunto é muito importante. Eu acho que o professor tem que estar sempre atento no que a criança está querendo dizer. Quando a criança, quando ela entra às vezes de uma forma, ela sai totalmente no final do ano transformada. A maioria das vezes, nós que trabalhamos com estágio, nós trabalhamos com estágio, estamos dentro da escola, a gente vê como que a criança se desenvolve durante o ano todo,
E é esse o nosso dever de todos.